noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos para o último tópico sobre triângulos. Outra vez? Vai ser bem rapidinho, que é o triângulo mais famoso. Um dos triângulos mais importantes e mais famosos que não foi falado nas aulas anteriores. Hoje nós iremos falar sobre o triângulo retângulo. E eu espero que seja bem rápido, para a gente poder passar logo para polígonos, tá certo? Então, sem a gente perder muito tempo, vamos passar logo para o que é mais importante, tá certo? Aqui nós temos o nosso famoso triângulo retângulo, com seu angulinho especial aqui. Cada lado desse triângulo retângulo tem nomes especiais. Aqui nós damos o nome de hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui nós vamos ter o cateto e aqui a gente vai ter outro. Mas qual é a diferença desses catetos? A diferença deles é que esse aqui é o certo, e o que eu preciso saber no final das contas é o bendito do teorema de Pitágoras. Basicamente é só essa parte que você precisa saber. O teorema de Pitágoras é a parte mais importante que vocês precisam saber, que é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Que é a ao quadrado mais b ao quadrado? C ao quadrado! Não tô ouvindo! Que é o a ao quadrado, é o a com 2 aqui em cima. Essa é a parte mais importante do triângulo retângulo. Qual é a outra parte que é importante também saber? Sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Isso daí também é interessante saber. Quadrado e a diferença aqui, que o a é a área total e o m é uma parte da área total. Nós temos aqui também na parte C o inverso. Na parte C a gente vê que existe uma relação entre a e n e c ao quadrado elevado ao quadrado. Então c elevado ao quadrado ele é igual à parte a com n, está descrito aqui. E a vezes o h, que está representando aqui a altura, ele é igual a b vezes c. Isso significa que se eu desmontar essa parte h e essa parte a, eles vão ter o mesmo tamanho dessa parte b e c. Outra relação, h ao quadrado ele é igual ao m vezes o n. Ou seja, se você fazer m vezes n é igual ao quadrado de h. h elevado ao quadrado. E a última relação aqui é que você já conhece, que a elevado ao quadrado ele tem que ser igual a b elevado ao quadrado, que é igual a c elevado ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras que a gente já conhece. Então essas daqui são as características básicas do triângulo retângulo, as métricas. Caso algum lado suma, tem como você saber o que é através dessas regras aqui que eu acabei de falar para vocês. Como por exemplo, eu não sei o H, o A, mas eu sei que ele é igual ao B e o C. Então se eu souber a informação do que é o B e o C, eu sei o que é o A e o H, porque eles são iguais. Da mesma forma, por exemplo, eu não sei o que é o M ou o N. Se eu não sei o que é o M nem o N, eu vou tentar fazer alguma coisa para chegar até eles. No caso, eu posso pegar o h e elevar ao quadrado, se eu tiver esse valor de h, ou eu posso pegar e elevar ao quadrado o b para chegar ao lado do m, do a e do m, e o c, que aí eu chego no a e no n. Aí depois eu só preciso isolar a parte que eu quero. Também tem como isolar, por exemplo, esse vezes esse vai dar mais 3bc ao quadrado, mais b a terceira, mais c a terceira, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, não é verdade, ó? E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, tome, não é verdade, ó, tchá, e aqui, ó, tome, tome, não é verdade, ó? Logo você percebeu que o resultado é zero. Eu posso isolar, tirar esse a da jogada e isolar o m. Ou eu posso isolar o n, que é o valor que eu quero achar aqui. Eu não quero achar o valor da área total, eu quero achar só o m ou o n. Se eu quiser achar o a, então ele é o todo dessa base aqui. Então ele é m vezes n. Espero que dê para vocês entenderem e pegarem essa ideia aqui basilar dessas relações métricas, tá ok?
pode ser extremamente essencial. Tanto o teorema o teorema é essencial. Essa parte aqui pode ser que em alguma hora possa ser útil entender essas relações aqui que eu acabei de mostrar. Com isso, finalmente fechamos a página dos triângulos. Não tem nada mais para ver sobre triângulos. Passamos mais uma fase. Agora vamos começar o estudo dos polígonos. Vamos começar com a classificação. Os polígonos são áreas planas formadas por segmentos de reta. Então, essa é a ideia mais basilar de um polígono. A gente pode encontrar os mais variados polígonos possíveis. Estou botando aqui alguns exemplos de polígonos. Esse aqui a gente acabou de estudar, que eu acabei de colocar. Os mais importantes aqui para nós, nesses estudos aqui, por enquanto, vão ser esses dois aqui. Os triângulos a gente já terminou. E mais um pouquinho para frente a gente vai começar os quadriláteros. Então a gente não vai falar sobre hexágonos, que são outros tipos de polígonos. Vamos nos focar nos quadriláteros, que vai ser a próxima fase agora, e um pouquinho sobre os polígonos. Os polígonos, eles vão se comportar de dois jeitos, que são os que nós conhecemos como côncavos e convexos. E aí, qual é a diferença do côncavo para o convexo? A diferença eu vou mostrar para vocês aqui. Fazer uns desenhos bem doidos aqui, ó. Um deles eu posso marcar aqui a folha, ó, sem sair do ponto. O outro eu posso fazer isso aqui, ó. Posso fazer isso aqui, só que eu posso também sair de um ponto para outro aqui, ó. Esse aqui eu posso ficar dentro do plano. Esse aqui eu posso sair do plano. Então essa é a diferença entre o convexo e o côncavo. Esse aqui é um exemplo de polígono côncavo e esse aqui é um polígono convexo. A classificação dos polígonos existem várias. Existe o hexágono, o pentágono, só que a gente não vai ficar muito nessas classificações. Existem várias classificações. Os mais importantes são os quadriláteros e o triângulo. Por que são mais importantes? Porque a gente usa essa parte aí mais além disso quando a gente vai para a parte do ensino superior de química e quando a gente vai para a engenharia de materiais, porque ali existe uma área de cristalografia onde a gente vai analisar as diagonais. A gente vai ter que entender porque o átomo sólido ele tem, vamos dizer assim, como se ele fosse um cristal. A cristalografia mostra como esse átomo ele está solidificado, entendeu? Aí ele tem forma de polígono, pode ter várias formas de polígono e estudar a forma como eles agem, como eles se formam, ajuda a gente a entender, por exemplo, a dureza dele, a resistência, a fadiga, esses tipos de coisa. O material, dependendo de como a cristalografia dele foi feita, como foi manipulada, ele pode ser mais duro, por exemplo. Então essa parte mais técnica aqui é mais usada na parte de engenharia de materiais e na parte de química mais avançada. Por isso que eu não vou falar agora para vocês sobre isso. O mais importante aqui é só o triângulo e quadrilátero. Aqui a gente vai agora para um assunto que também é muito importante para as áreas futuras no mundo das exatas, que é o número de diagonais que tem dentro de um polígono. A fórmula é até um pouco simples, ou como o povo chama, relativamente simples. As diagonais vai ser igual a n 3 sobre 2. Essa aqui é a forma como você conhece as diagonais de um polígono. As diagonais elas são tipo pontos, são dois pontos não consecutivos. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, mas antes vamos falar sobre o cálculo aqui. Esse n aqui é o valor dos lados, tá ok? Que você tem que botar aqui. No cálculo que eu fiz deu 9, então significa que existem 9 diagonais em um hexágono. Vamos ver se é verdade isso daí. Olha aqui, ó. Tá vendo que eu usei a fórmula? Deu 9 dentro do cálculo. Vamos ver se é verdade agora. Então tá aqui, ó. Olha lá. Realmente são 9 diagonais. Então é esse negócio aqui que eu não consegui fazer, tá vendo? Ou seja, os hexágonos têm 9 diagonais. Isso significa que a conta tá certa. Então essa fórmula realmente funciona
para você encontrar quantas diagonais tem em um polígono. Por fim, vamos conduzir só mais algumas fórmulas, que vai ser algo mais light para a gente terminar hoje. O que nós precisamos saber? Existe muito mais coisa dentro do mundo dos polígonos, tá certo? A gente não vai adentrar em muito mais coisa porque é muita coisa. Aqui vai ser só o básico mesmo, só o basicão. Vamos falar agora um pouquinho dos polígonos regulares. Qual é a ideia dos polígonos regulares? São aqueles que são iguais, tá certo? E são os que possuem lados congruentes. Essa é a ideia de polígonos regulares. Agora vamos falar um pouquinho sobre ângulos central. A gente vai ter o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo externo. Para você saber o ângulo central, o cálculo ele é 360 sobre o número de lados. O ângulo interno ele já é um pouquinho mais elaborado. A gente vai ter um cálculo mais elaborado. É sobre o número de lados. E o ângulo externo ele vai ser parecido com o ângulo central, só que ele é externo. 360 sobre n. Lembrando que esses cálculos aqui são para polígonos regulares, tá ok? Não se esqueça disso. E a gente fecha por aqui a aula de polígonos. Mas antes de eu fechar, vou dizer para vocês que existe muito mais coisa do que isso. Como por exemplo, eu posso, nas partes mais avançadas sobre a aula de polígonos, a gente pode fazer isso aqui. Juntar uma circunferência com um triângulo retângulo, ou fazer o inverso também, que é colocar uma circunferência dentro de um triângulo retângulo e calcular o raio por dentro dele. Então botar por aqui por dentro, aqui outro triângulo retângulo também pode fazer isso. Então essa é a parte mais avançada dentro da área de polígonos, que a gente não vai falar aqui. E eu deixei de lado essa parte aí, porque não tem tanta necessidade assim da gente ir para essa parte mais avançada, tá ok? Por enquanto é só isso aqui. Caso apareça alguma coisa, esses aqui são os cálculos mais importantes, que é o cálculo do ângulo central, do ângulo externo e do ângulo interno nos polígonos. E também conhecer como vocês vão conhecer as diagonais de um polígono. E por hoje é só, galera. Espero vocês na próxima aula para a gente finalmente fechar a parte de geometria, porque a gente vai falar sobre quadriláteros e áreas. Então acho que só vai faltar mais 2 aulas sobre geometria plana para a gente finalmente passar daqui dessa fase. Então até a próxima, galera. Valeu!